E o Espírito Santo ele pediu para mim dar o direcionamento, então eu vou dar o direcionamento a vocês, queridos. Quando a Dani pediu para os pastores virem aqui orar, queridos, esses pastores aqui, eles vieram aqui na frente, Deus os colocou na qualidade de profetas, sabe? E quando eu estava orando ali, que eu percebi que não veio mais ninguém, o Senhor ele falou sobre 3 pilares na minha vida. 3 pilares na minha vida física aqui. E o Senhor ele me mostrou ali o que cada um dos pastores estava aqui representava nesse pilar. Então eu pedi para a pastora Helena orar e profetizar sobre a minha vida em um desses pilares. Aí eu vi a pastora Eunice para mim é um exemplo em um dos pilares também. Eu pedi para ela profetizar, ia orar pela minha vida. O pastor Rafa também é referência para mim. O pastor Rafa, eu admiro muito o ministério dele, eu vendo o ministério do pastor Rafa crescer cada vez mais na presença de Deus. E é um outro pilar que Deus me mostrou ali, eu pedi para ele orar. Queridos, é porque não foi revelado para vocês, mas vocês perderam uma oportunidade de receber profecia sobre a vida de vocês aqui. Aí você fala, pastor, mas não teve o direcionamento. Realmente, queridos, foi o que o Espírito Santo falou no meu coração, para mim poder direcionar. E se, queridos, você quisesse pedir uma vez, um pastor orar, outro orar, e o outro orar, e depois quisesse voltar de novo, você poderia fazer isso. Você poderia fazer isso. Sabe, queridos? Porque nós precisamos, queridos, ter promessas sobre as nossas vidas. Precisamos que homens e mulheres de Deus profetizem sobre as nossas vidas. Então eu vou te falar o seguinte: toda terça-feira do mês de dezembro nós vamos fazer isso. Quando chegar um momento de oração, Dani, você vai pedir para os pastores que estiverem aqui vir aqui na frente, e os pastores vão estar aqui, vão estar orando por você. Você pode falar uma área específica da sua vida, e vocês vão ver, queridos, os 3, queridos, fizeram aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Eles vão profetizar sobre a sua vida. Os 3 vão profetizar sobre a sua vida. E foi o que aconteceu, queridos. Os 3 profetizaram sobre a minha vida aqui. Sabe? Em 3 pilares importantes para mim. Às vezes você está aqui e você vê algo de bom no pastor Rafael, né? Você pode chegar e falar, pastor, eu vejo isso na sua vida, ora para mim especificamente nessa área. Ele vai orar, ele vai profetizar sobre a sua vida, queridos, porque o que Deus colocou no meu coração, Deus colocou no coração deles. Então a próxima terça-feira nós vamos fazer, eu vou pedir a ajuda dos pastores, puderem estar aí, venha, sabe, nas terças-feiras. Pastor, e o culto de Natal vai cair na terça-feira, nós vamos fazer no culto de Natal também. Pastor, e o culto da virada vai cair também numa terça-feira, nós vamos fazer no culto da virada também. Queridos, se não sobrar tempo para ministrar a palavra, foi algo que Deus colocou no meu coração. Deus está querendo nos presentear. Deus está querendo nos presentear. Então vamos aproveitar, não perca a oportunidade, queridos. Quando Deus colocar a oportunidade de um profeta orar por você, não recuse. Não recuse. Se tiver aqui 2, 3 pastores, você pediu a oração por um, você fala, pastor, mas será que vai no outro também? Vai no outro também. Aí você sentou, Deus está falando com você, pode voltar, pode pedir de novo. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe isso que você quer, querido? Você precisa buscar. E nós vamos fazer isso. Os pastores vão estar aqui na frente, e vocês vão buscar, e eles vão profetizar sobre a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu achei que o Espírito Santo ia falar com vocês também, mas depois eu percebi que ele não falou. Sabe, queridos? E eu não ia comentar isso daqui, porque foi algo assim que Deus falou muito grande no meu coração. Só que depois, hoje mesmo, Deus ele deu direcionamento. Eu quero presentear vocês. E como é que Deus presenteia os filhos dele? Através do profeta, queridos. Toda vez que Deus queria abençoar um rei, ele mandava um profeta. Você lembra aquela história lá que o profeta pediu para poder ferir a terra com as flechas? Aí o rei foi lá e feriu, acho que 3 vezes, 5 vezes, não sei quantas vezes que ele feriu lá.
Queridos, a gente tem que aprender, queridos, a ser exagerado. Se Deus te dá um comando, queridos, exagere nesse comando que Deus te deu. Se Deus colocou um profeta para orar por você, queridos, é um profeta. Faz ele orar pela sua vida financeira, faz ele orar pela sua vida sentimental, pela sua família, pelo seu trabalho. A gente tem que buscar isso, queridos, e você vai ver, queridos, Deus vai nos dar grandes testemunhos. Grandes testemunhos, amém? Glória a Deus. Então terça-feira vai depender de vocês. Eu vou vir preparado para poder ministrar. Se tiver tempo eu ministro, se não tiver, queridos. E outra coisa também, se a gente perceber que deu 9h30 e está orando ainda, a gente encerra, mas eu peço para os pastores continuar aqui. E a gente vai, queridos, até todo mundo receber a bênção do Senhor. Sabe? Coloca um desejo no seu coração. Às vezes você vai estar aqui todas as terças-feiras. Fala, Senhor, eu quero isso, eu quero minha bênção. Senhor, eu quero ser curado. Então toda terça-feira eu vou pedir para o pastor profetizar cura na minha vida. Sabe, queridos? Não é? Quando o médico manda tomar um remédio, não importa o preço, a gente não vai lá e compra e toma no horário. Então, queridos, a Deus a gente tem que buscar com ânimo. A gente tem que vir com ânimo. Busque a sua bênção, queridos, busque. Sabe, você já tentou com as suas forças, já fala, pastor, eu já tentei até aqui, não está dando certo, eu vou buscar o Senhor. Busque o Senhor, queridos. Deus, Ele falou isso no meu coração de uma forma sobrenatural, amém? Eu vou compartilhar uma reflexão aqui com vocês, queridos. Nós vamos falar sobre características de um filho de Deus. Característica que nós, filhos de Deus, temos que ter. Porque nós somos filhos de Deus, queridos. Nós não pertencemos mais ao mundo. Nós somos um povo escolhido por Deus. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu só. E se Deus te escolheu, é porque você é especial para Ele. E se você é especial para Ele, queridos, Ele disponibilizou um lugar na eternidade ao lado dele para reinar com Ele exclusivamente para você. Só que é o seguinte, Ele já deu lugar, já liberou lugar. Só que você tem que fazer o quê? Você tem que conquistar. Como, pastor? Sendo filho de Deus. Como é que você conquista a bênção do pai? Como é que você conquista a herança de um pai? Sendo filho, né? Não tem como. Não tem como, queridos. Não tem como eu querer a herança do pastor Rafael, porque eu não tenho direito, eu não sou filho do pai do pastor Rafael. O pastor Rafael é filho, ele tem direito à herança. E Deus, queridos, Ele decidiu nos transformar através de Cristo em filhos de Deus. As pessoas do mundo falam, mas todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo não. Todos têm a oportunidade de ser filho de Deus. Mas é filho de Deus, queridos, é só aqueles que reconhecem Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. Aí em Cristo nós somos transformados em filho de Deus. Presta atenção, queridos. O filho de Deus, queridos, ele é regenerado para uma viva esperança. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 6. Preste atenção. Toda honra seja a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus, e agora vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo Jesus levantou-se novamente dentre os mortos, e Deus reservou para o seu Filho a herança inestimável da vida eterna. Essa herança está guardada no céu para você, pura e imaculada, sem perigo de sofrer alteração ou de estragar-se. E Deus, em seu grandioso poder, garantirá que vocês cheguem até lá em segurança, para recebê-la por meio da fé. Essa herança lhes pertencerá naquele último dia, prestes a ser revelado. Portanto, alegrem-se verdadeiramente,
há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra por todo tipo de provações. Sabe, queridos, o que nós passamos aqui nessa vida, o nosso sofrimento, a luta, não se compara à maravilha que Deus tem reservado para nós. E é isso, queridos, que nós temos que agarrar, é nessa promessa. É essa promessa, queridos, que vai nos dar força para a gente poder continuar, para a gente poder lutar contra o pecado, porque a gente aprendeu aqui que domingo, que todo pecado gera consequência. Não importa, crente, não crente, pecou, vai sofrer consequências. E quando nós nos agarramos nessa esperança, nessa promessa, nós procuramos viver uma vida parecida com a vida de Cristo. Para quê, queridos? Para não perdermos essa esperança. Nós temos que nos dedicar mais. Nós temos que nos moldar mais. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade. Você tem dificuldade para quê? Pastor, eu tenho dificuldade para perdoar. Eu também tenho. Mas não é conforme a minha vontade. Vamos olhar para Cristo. Cristo tinha dificuldade para perdoar? Nenhuma, queridos. Ele estava sendo crucificado. Ele estava diante dos seus algozes lá. E o que ele falou? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Sabe, queridos? Você acha que Cristo, queridos, ele se entristeceu? Por quê, queridos? Porque Cristo se entristeceu, porque todas aquelas pessoas que cruzaram com Ele teve a oportunidade de conquistar algo maravilhoso e decidiram não conquistar. Assim como nós entramos nos caminhos do Senhor, a palavra de Deus diz que tem uma herança maravilhosa para nós. Só que o inimigo ele vai fazer de tudo, queridos, para nós perdermos essa herança. Ele vai colocar dificuldade nas nossas vidas. Vai colocar pessoas para tentar nos parar, para tentar nos chatear, para tentar nos desanimar. Pessoas que nós vamos ter dificuldade de perdoar. E aí nós olhamos para Cristo, falando meio assim, eu vou ficar sofrendo por causa disso? Não, meu irmão, eu te perdoo, Dani. Eu te perdoo. Não tem como eu viver com isso. Porque não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não posso carregar esse peso. Eu não posso. Sabe, queridos, quando, queridos, nós somos filhos de Deus, o que nós temos que ter, queridos? Sabe, nós temos que estar plenamente ciente da nossa adoção. Queridos, nós temos que entender o seguinte: nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos do pecado. Nós nascemos da rejeição de Deus. E o que estava, queridos, destinado a nós? O inferno. Viver uma eternidade longe de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, queridos, em Cristo Jesus, decidiu nos adotar, e nós temos que ter essa consciência. Nós não vamos ser salvos por merecimento. Nós não estamos com Cristo ou com Deus por merecimento. Nós estamos nos caminhos do Senhor porque Ele nos amou. Não é porque nós merecemos, queridos. É porque Ele nos amou. Ele decidiu nos presentear com o seu amor. Então nós temos que ter consciência, queridos. Eu tenho a minha irmã mais velha, queridos. A minha irmã mais velha, ela não é filha do meu pai. Quando minha mãe casou com meu pai, a minha irmã, ela tinha 2 aninhos de idade. Só que quando meu pai casou com a minha mãe, ele fez o quê? Ele decidiu adotar a minha irmã. E qual foi o motivo maior do meu pai ter casado com a minha mãe? Porque meu pai via minha mãe sofrendo humilhação. Por quê? Por causa da filha. E meu pai falou bem assim: eu quero casar com você e quero que a sua filha seja minha filha. Queridos, você acredita que meu pai criou a minha irmã melhor do que a gente? Ele se preocupava mais com a minha irmã do que a gente, que era filho. E hoje, queridos, a minha irmã sempre teve essa consciência de ser uma filha adotada.
E eu pergunto para você, de todos os filhos, eu vou perguntar para você, você sabe qual que cuida melhor do meu pai? A minha irmã. Por quê? Porque ela sempre valorizou o que ele fez por ela. Sabe qual que é o nosso problema, queridos? Nós não valorizamos o que Deus fez por nós. Nós não nos vemos como filho de Deus, por isso que nós pecamos, por isso que nós chateamos as pessoas, por isso que a gente faz o que quer da vida, por isso que a gente fala, a vida é curta demais, eu vou aproveitar, porque nós não temos consciência do valor que Deus nos deu quando Ele decidiu nos adotar. Todo filho, queridos, adotado tem que ter essa consciência que ele é adotado, queridos. Porque você imagina só, queridos, o filho adotado, ele ter consciência do que o pai e a mãe que o adotou está fazendo por ele, queridos, ele vai ser grato eternamente. Poxa vida, eu não tinha uma família, eu não sabia o que ia ser de mim, e de repente esse homem e essa mulher me adotou. Eu tenho que fazer tudo por eles, porque eles me deram uma chance, e é o que Deus deu para nós, queridos. Nós estávamos perdidos, nós estávamos, queridos, com a eternidade carimbada já, queridos, e Deus decidiu ali, no último momento, nos adotar. E nós temos que ter essa consciência. Você não é filho de Deus porque você é bonzinho, você é filho de Deus porque Cristo morreu por você na cruz, porque Deus pagou um alto preço. Agora eu te pergunto, diante dessa circunstância, o que você vai fazer com a sua vida? Honra o pai que te adotou. É o certo, queridos, né? A palavra de Deus diz: honrar o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem. Se Deus é o pai de vocês, então honra a Deus. Honra a Deus. João 12, 14 diz: mas a todos que o receberam, aos que creram nele, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celeste. A Bíblia deixa bem clara, queridos, filho, Deus só tem um, e esse é Jesus Cristo, que estava com ele desde o início. Nós somos filhos de Deus, porque nós estamos em Cristo, e só há essa possibilidade de se tornar filho de Deus e ter direito à herança. Porque eu falei que só tem direito à herança quem é filho. Pastor, filho adotado tem direito? Tem, tanto direito quanto o filho natural, direito à mesma parte da herança. E olha, queridos, o que Deus deu para a gente, o mesmo direito de Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós iremos reinar com Cristo, porque em Cristo nós recebemos de Deus o mesmo direito. Aí eu pergunto para você, você é louco de ficar longe de Cristo? Você é maluco de colocar Jesus no cantinho e falar, eu vou viver a minha vida? Porque corre o risco de você perder o direito à herança. Gálatas 3, 26, 28 diz: porque agora todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. E os que fomos batizados em união com Cristo, somos revestidos por Ele. Já não somos mais judeus, nem grego, nem escravo, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres. Porém, somos todos iguais, somos um em Jesus Cristo. Por isso que nós temos que nos unir. Por isso que o inimigo vai fazer de tudo para trazer desunião dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, no nosso trabalho. E por isso que Deus, Ele permite com que você venha conhecer a palavra de Deus. Conhecer, queridos, a palavra de Deus revelada, lida, para que você seja um líder levantado por Deus. E aonde você chega, você causa o quê? União. União. Você chegou numa empresa, Senhor, tem panelinha aqui, eu vou acabar com tudo isso. Por quê? Porque eu sou de Cristo. E se essa empresa tem que ser abençoada, tem que ter união aqui nesse lugar. Por isso que na sua família não tem reservas, tem união.
Por isso que você, marido, quando fica de bico com a esposa, antes de dormir você pede perdão, porque você tem convicção que não pode ficar desunido. Por isso que ninguém da igreja, querido, se mete em fofoca. Porque nós somos filhos de Deus. Nós não fomos colocados aqui para separar, para desunir. Não, o Senhor colocou a igreja no mundo para poder unir. Louvado seja o nome do Senhor, que nós já sabemos de tudo isso. E é por isso que tudo que a gente faz é abençoado. Por isso que a união no nosso lar é algo sobrenatural. Por isso que a união do nosso trabalho, quando eu chego lá as coisas mudam, não tem esse negócio de panelinha. Por isso que na escola não existe esse negócio de eu não gosto daquela amiguinha, eu gosto dessa. Não, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu gosto de todo mundo, eu converso com todo mundo, trato todo mundo bem. Né, queridos? Lógico que não, querido, nós estamos aprendendo ainda, isso é difícil demais, só. Mas a gente chega lá, porque nós temos que chegar, não tem outra opção. Não tem outra opção. Nós temos que chegar, nós temos que chegar. Romanos 8, 16, 21 diz: o próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. E se somos os seus filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se vamos participar da sua glória, precisamos também participar do seu sofrimento. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se comparado com a glória que Ele nos dará mais tarde. Toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois toda a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Queridos, é tão bom filho de Deus trabalhar numa empresa. Pastor, por quê? Porque filho de Deus não se mete em fofoca, não se mete em panelinha. Ele tem liberdade de conversar com todo mundo do jeito que ele quiser. Por isso que a igreja é um lugar maravilhoso, queridos, porque na igreja não existe fofoqueiro, não existe maguinha. A pessoa chega na igreja mais cedo, toma café, conversa com todo mundo, abraça, une todo mundo. Porque é isso que nós temos que revelar para o mundo. Nós somos igreja. Ah, pastor, a gente tem que falar de Jesus? Não, nós temos que ser Jesus. Se nós não sermos como Jesus, como filho de Deus, queridos, nós não vamos ter direito à herança. A palavra de Deus nos ensina isso. Queridos, quando somos filhos de Deus, queridos, o verdadeiro filho de Deus, ele não procura salvação em suas próprias obras. Deixa eu falar um negócio para você. O filho de Deus, ele tem consciência que por ele mesmo ele está perdido. Não é por ele que vai vir a salvação. Não é pelo tempo que ele ora, não é pelas vezes que sobe no monte. É pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então não tem jeito. Meu amigo, você pode orar, você pode subir no monte, você pode fazer campanha de 7 dias, de 8, de 40, jejum. Mas se você não andar como Cristo andou, não resolve nada. Não resolve nada. Efésios 2, 8, 10 diz: pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Qual que é a vontade de Deus? Que você ore? Glória a Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que você suba no monte? Glória a Deus. Queridos, a vontade de Deus, queridos, é que a igreja dele realize as boas obras. Porque a única forma de nós unirmos esse mundo e trazer as pessoas para Cristo é revelando Cristo através de nossas vidas, unindo as pessoas. Por isso que quando você chega num lugar, as pessoas começam a pedir conselho para você. Porque a pessoa sabe que você se dá bem com todo mundo.
pelo menos tem que dar. Se não está dando, tem que mudar os conceitos aí. Tem alguma coisa errada. Você está mais para lá do que para cá. Ou então está em cima do muro. E se estiver em cima do muro, queridos, é complicado. Tem que manifestar as boas obras. O que significa isso? Nós temos que ser bons, queridos, aonde nós estivermos. Nós temos que ser bons, nós temos que unir, nós temos que ajudar. Sabe? Nós temos que motivar as pessoas, nós temos que orar pela felicidade das pessoas, nós temos que, queridos, nós temos que ser ali, uma ajuda para que as pessoas cresçam, para que as pessoas evoluam. Ah, pastor, mas as pessoas tiram muito proveito da gente. Não tem problema não, queridos. Não tem problema não. Não se preocupe com o que as pessoas vão fazer com você. Se preocupe, queridos, em ser um instrumento de Deus na vida delas. Não se preocupe com isso. Sabe, queridos, o Filho de Deus, queridos, ele tem a justiça de Deus. Romanos 4, 6, 8 diz: o rei Davi falou a esse respeito, descrevendo a felicidade de um pecador indigno que é declarado sem culpa por Deus. Isso aqui está em Romanos 4, 6, 8. Independente de obras, como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele cujos pecados não são mais contados contra ele pelo Senhor. Pastor, como que eu posso ter o meu pecado perdoado? Você tem que confessar, você tem que reconhecer quem você é. Há um tempo atrás, queridos, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava passando por uma luta muito grande. Só que na conversa, queridos, eu não precisei falar nada. A pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu só quero conversar com o senhor, eu quero só desabafar. Eu estou errado. Eu estou errado, pastor, eu sou culpado. Tudo isso que está acontecendo comigo, eu mereço. Eu mereço sofrer o que eu estou sofrendo, porque eu errei muito. Pastor, mas eu não quero perder a minha salvação. Eu quero continuar caminhando com Deus, e eu sei que eu vou sofrer mais coisas. Queridos, depois que a pessoa conversou ali comigo, depois que a gente orou junto, o segredo não foi ter conversado comigo não, queridos. O segredo foi ter reconhecido diante de Deus os erros. Sabe qual que é o maior problema hoje em dia? Hoje em dia não, um tempo atrás, quando eu ministrava para casais, o maior problema de um casamento é comunicação. Sabe qual que é o maior problema da comunicação? A falta de humildade. Eu assisti um filme muito legal, que o pai, ele estava preparando as suas duas filhas para serem campeãs. E aí, quando ele pegou as meninas muito boas, as meninas saíram da quadra, foram lá no carro do pai, e começaram a dar risada. Ah, você viu a cara da menina, como é que ficou? Que não sei o que, eu acabei com ela. O pai ficou bravo: ó, eu já falei, não é para falar de jogo dentro do carro. Aí ele pediu para as meninas comprar um refrigerante, pegou o carro e saiu. Elas vão dar 5 quilômetros para elas aprenderem que elas têm que ser humildes, respeitar as oponentes dela, mesmo que elas ganhem. Nós não podemos destratar as pessoas. E muitos relacionamentos têm problema, sabe por quê, queridos? Porque não temos humildade de reconhecer os nossos erros. Nós só enxergamos o erro na vida do outro. E você? Tem que ir para o céu, porque é perfeito, não tem culpa de nada. Queridos, quando eu descobri que eu não tinha razão, misericórdia. Falei: não, Senhor, eu não quero isso para a minha vida, não. Nós temos que ser justos, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. A destruição de um relacionamento não envolve só a culpa de um, envolve a culpa de todos que estão envolvidos nesse relacionamento. Envolve. O único relacionamento, queridos, que quando não dá certo, a culpa é só de um, é de nós que somos filhos de Deus. Porque Deus, ele já fez tudo o que tinha que fazer por nós. Só não dá certo o nosso relacionamento com Deus porque nós não queremos. Porque nós não queremos fazer do jeito dele, a gente quer fazer do nosso jeito. Aí não tem como dar certo o relacionamento. Deus, ele se abriu para nós, queridos.
Ele entregou o que ele tinha de mais precioso. Nem com o povo de Israel ele fez isso. Um povo de Israel, queridos, ele fez coisas maravilhosas. Ele enviou um anjo, um arcanjo para cuidar do povo. Ele enviou o mais poderoso. Só que para a igreja, queridos, ele não enviou um arcanjo, um anjo. Ele enviou o seu filho. E o que nós estamos fazendo com esse presente de Deus? E como que nós provamos a nossa fé e cremos em Cristo? E eu vou ler esse versículo e já vou encerrar a ministração. Através de uma nova vida. Você prova que é filho de Deus vivendo de uma forma diferente. Você falava palavrão? Não falo mais. Você era infiel? Não sou mais. Você era briguento? Não sou mais. E esse é difícil, queridos. Esse é difícil de mudar, viu? Mas não podemos mais ser briguento. Não podemos. Né? Eu costumo dizer que antigamente na lei era fácil. Por quê? Porque era olho por olho, dente por dente. Então se uma pessoa te desse um tapa, você já mandava outro na cara da pessoa também. E aí vence o mais forte. Mas e com Cristo? Ih, queridos, agora ficou estreito para nós. Porque Jesus fala que se acertar você numa face, você tem que dar outra. Se pedir para você andar uma milha, você tem que dar duas. É difícil, queridos, é difícil. É difícil. Sabe, querido, tem que ser através de uma nova vida. Tiago 2, 11 e 15 diz: porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecido a todos. E junto com esse dom vem a compreensão de que Deus quer que nos voltemos da vida ímpia e dos prazeres pecaminosos para uma vida correta no temor de Deus na era presente, aguardando esperançosamente aquele tempo quando se verá a sua glória, a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, a fim de livrar-nos dos nossos pecados e nos purificarmos para fazer de nós o seu próprio povo, dedicado a fazer o quê? Boas obras. Vocês devem ensinar essas coisas e estimular o seu povo a fazê-las, corrigindo-o quando for necessário com toda autoridade. Não permita que ninguém pense: o que você diz não tem importância. É isso, queridos. Eu estou falando para você, ser uma pessoa boa é importante. Não tem outra forma de manifestar ou de mostrar para o mundo a glória de Deus, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Se você não tem atitude de um cristão, não fale de Jesus. Não fale de Jesus. Por quê? Porque você só envergonha. Você está lá na empresa, é mal educado, vive na panelinha. Ou na escola, é mal educado, desrespeita a professora, não conversa com todo mundo, é brigado com um monte de amiguinho, com amiguinha lá na sala. E depois vem falar de Jesus para as pessoas. Aí a pessoa fala: você é crente? Né? As pessoas falam: isso aí é crente? Sabe, queridos, nós vamos pregar, queridos, de Cristo com as nossas atitudes. Pastor, tem coisa na minha vida que é difícil mudar, e Deus quer que você mude, porque Ele vai usar você como bênção na vida de uma pessoa que vai aparecer com uma coisa muito mais difícil que a sua. Você acha que a sua vida é difícil? Você acha que o problema que você está enfrentando é difícil? Você pode ter certeza que aqui dentro dessa igreja tem uma pessoa que está sofrendo muito mais do que você, que isso que você está enfrentando não é nada perto dessa pessoa. A gente não sabe, queridos. Então por isso que a gente tem que viver em comunhão. Por que Cristo, por que a Bíblia, queridos, ela nos dá esse toque? Vivam em comunhão. Sabe por quê, queridos? A gente vai aprender uns com os outros. Você passa por uma tristeza, né? Porque você perdeu um ente da família. Dentro da igreja tem outra pessoa que perdeu um ente, que sofreu muito, que está conseguindo vencer. Sabe, queridos? Perder um ente, queridos, é difícil, não tem como esquecer. Parece que fica um espaço vazio dentro de nós. Mas nós aprendemos a preencher, queridos, com novas amizades, com momentos com Cristo. Foi isso que Deus colocou no meu coração, queridos. A gente tem que mostrar para o mundo, queridos, que nós somos filhos de Deus.
Como que nós vamos mostrar para o mundo que nós somos filhos de Deus? Fazendo escolhas certas. Está na hora de você fazer a escolha certa na sua vida, em todas as áreas, na sua família. Não é você fazer o que você quer, viu? É você escolher o que é correto. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você.